Talvez eu esteja me afastando um pouco do tema principal do canal, que é Naruto e Boruto, mas eu acho que esse vídeo é necessário. É a minha pequena homenagem ao saudoso Akira Toriyama. Para quem talvez não esteja sabendo, ontem, dia 8 de março, foi divulgado pela Shueisha que Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, que muitos de vocês já devem conhecer, faleceu em 1º de março aos 68 anos, por complicações causadas por um hematoma subdural. Um hematoma no cérebro normalmente causado por uma pancada na cabeça. Ainda não foram divulgados muitos detalhes, mas eu creio que ele deve ter sofrido um acidente doméstico. Sinceramente, eu não sei como reagir a uma situação como essa, a morte de um autor de uma obra tão presente na vida dos meninos da minha geração que cresceram nos anos 90, numa época em que a gente não tinha internet e sem muitas opções de animes para assistir. Claro que uma hora isso há de acontecer, né? Uma hora os nossos ídolos irão partir, nos fazendo lembrar da nossa própria finitude, que nada é eterno e que temos que estar preparados para as perdas que acontecerão em nossas vidas, mas no caso do Akira Toriyama parecia algo muito distante. Ele ainda tinha 68 anos, tinha voltado à ativa com Dragon Ball Super e vários projetos planejados para esse ano. Enfim, parecia que ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Esse foi um verdadeiro choque para toda a comunidade otaku e uma perda imensurável para a indústria de mangás e animes. Dragon Ball, juntamente com Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato, Street Fighter 2 Victory, foram as obras que me introduziram ao mundo dos animes e mangás. Se eu conheci Naruto e hoje estou fazendo esse canal comentando sobre a obra de Boruto, é porque lá atrás eu conheci Dragon Ball. Eu lembro que o meu primeiro contato com Dragon Ball foi ainda na primeira versão do Dragon Ball clássico do SBT, que, se eu não me engano, era dublado pela Gota Mágica, né, pelo estúdio Gota Mágica. Só que era uma versão incompleta que não chegou ao final da fase clássica. Anos depois eu tive contato com Dragon Ball Z na Band, mas também era uma versão incompleta que só ia até certo ponto do arco de Namekusen e reprisava tudo depois. No começo dos anos 90, começo dos anos 2000, assistir anime na TV aberta era sofrível. Raramente você conseguia assistir um anime completo na íntegra. Ou o anime estava incompleto ou estava fora de ordem. Até que lá para 2001 eu ganhei o meu primeiro PC e consegui assistir todos os episódios dos animes mais clássicos na ordem e na íntegra, né? Seja pegando, né, CDs emprestados nas mãos dos meus amigos com episódios de anime, seja baixando episódios em RMVB, né? Mas é claro, de lá para cá eu conheci novas obras, me aprofundei mais nesse mundo de animes e mangás e nesse caminho Dragon Ball ficou para trás. Hoje talvez eu não seja tão fã da obra quanto eu já fui um dia, mas Dragon Ball sempre terá um cantinho no meu coração. É uma obra que me transporta para um momento da minha vida onde tudo era mais fácil e simples, onde eu não tinha as preocupações e responsabilidades que eu tenho atualmente, onde, para mim, tudo relacionado a anime e mangá ainda era uma grande novidade, quando os clichês mais básicos e manjados ainda me surpreendiam, e eu não sabia o que esperar do próximo episódio. Eu ainda lembro do impacto que a morte do Kuririn, juntamente com a transformação do Goku em Super Saiyajin, teve em mim da primeira vez que eu vi. Às vezes, eu tenho vontade de voltar a essa época, quando você, como fã, só acompanhava uma obra para se divertir descompromissadamente. Não existia esse nível de exigência que temos hoje em dia, com essas discussões sobre roteiro, desenvolvimento de personagens e questões modernas, onde todo mundo parece querer ser um crítico especializado. E os fãs aproveitavam a obra como ela era,
O que o autor oferecia já bastava para te entreter. Talvez crescer signifique ficar mais chato e exigente, às vezes muito além da conta, e a gente deixa de entender que algumas coisas não precisam ser mais do que elas são. E Dragon Ball é isso. Ele está aqui para te entreter com seu universo divertido, criativo, com sua comédia e suas lutas emocionantes. Mas, independente se você gosta ou não de Dragon Ball, se você é um otaku de verdade, você tem que dar o braço a torcer e reconhecer toda a importância do Akira Toriyama e de sua obra Dragon Ball para a indústria de animes e mangás atual no geral. Talvez alguns digam que, o homem morre e nasce a lenda. Mas eu digo que não. Akira Toriyama já era uma lenda em vida. Eu diria que, muito antes de sua morte, ele já era um autor com um nível de importância para a indústria comparado ao Osamu Tezuka, o autor de Astro Boy e pai dos animes e mangás, o qual, inclusive, o próprio Akira era muito admirador. Porque, apesar do Akira não ser necessariamente o pai dos Battle Shonens, ou o primeiro a introduzir valores de amizade e superação, como alguns dizem, esse título é do Yoshiyuki Okamura, o autor de Hokuto no Ken. Entre os mangás de sua época, ele foi o melhor em criar um universo atraente, colorido e único, que conseguia misturar comédia com lutas épicas e intensas, fugindo um pouco do tom pesado e algumas vezes até depressivo de outros Battle Shonens que também eram publicados na época, como Bastard e JoJo's. Tudo isso junto a uma arte que tinha uma identidade única e possuía um carisma que nenhuma outra obra da época tinha. Talvez esse tenha sido o grande segredo de seu sucesso. Um formato seguido por seus próprios rivais de revista posteriormente e também por mangakas que viriam no futuro. Talvez ele não seja o pai dos Battle Shonens, mas ele é o pai do formato atual dos Battle Shonens. E não só isso, ele é que moldou a indústria atual de animes e mangás como ela é hoje. Dragon Ball foi a primeira obra que popularizou os animes e mangás ao redor do mundo, a porta de entrada de muitos para esse universo maravilhoso dos animes e mangás, e uma fonte de inspiração para muitos dos Battle Shonens mais famosos atualmente, especialmente nossos amados Naruto e Boruto, fortemente influenciados por Dragon Ball, seja em conceitos de alguns personagens ou mesmo na estética das lutas, no caso de Boruto. Repetindo aqui uma frase do Isaac Newton que eu acho que cabe em qualquer meio possível, seja na ciência, na programação, na literatura, no cinema e por aí vai. Se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. E Akira Toriyama foi esse gigante para Masashi Kishimoto, Eiichiro Oda e muitos outros. O Akira Toriyama foi um revolucionário. Ele conseguiu um feito extraordinário no meio da cultura pop em geral. Não só no meio dos quadrinhos. Poucos antes dele conseguiram causar o impacto cultural que ele causou. E poucos após ele conseguirão fazer o mesmo, ainda mais no meio dos quadrinhos. Por fim, eu só tenho a dizer muito obrigado, Akira Toriyama Sensei. Hoje você é uma estrela que brilha numa constelação com nomes como Osamu Tezuka e Reiji Matsumoto. Outras lendas que também partiram, mas influenciam o mundo dos animes e mangás até hoje. E se temos tantas obras de animes e mangás que hoje amamos, em grande parte é primeiramente graças à inspiração que os seus trabalhos representam. Espero que o seu legado seja eterno, influenciando, direta ou indiretamente, várias e várias gerações de autores que ainda virão. Obrigado, Sensei.